Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Davi Militão, professor de História, para mais um vídeo para vocês. O tema de hoje é Revolução Russa. Sim, Revolução Russa. Queridos, a Revolução Russa é uma gama de eventos que ocorreram em 1917, em fevereiro e outubro daquele ano, na Rússia, que vai culminar com a chegada dos bolcheviques ao poder. Os bolcheviques, o Partido Bolchevique, que tinha como influência ideológica o marxismo, em outubro de 17, chega ao poder e vai tentar promover mudanças naquele país. E aí pergunto para vocês, será mesmo que aqueles bolcheviques que eram inspirados pelas ideias marxistas vão colocar em prática as ideias de Marx? Colocaram de fato aquele socialismo de Marx, o comunismo de Marx? Será? Enfim, veremos ao longo dos vídeos. Contudo, vamos ver agora, nesse primeiro momento, quais são os antecedentes da Revolução Russa. Quais são os fatores, quais são os fatos, quais são os eventos que levaram os bolcheviques a chegarem ao poder. Então, galerinha, vamos lá. Antecedentes. Primeiramente, contexto político. A Rússia era um estado absolutista, sim. Desde 1613, a dinastia Romanov estava no poder. Aquela dinastia vai promover a implementação do absolutismo na Rússia. E na Rússia, gente, o czar, que é o rei, então comanda totalmente aquele país. Havia então o quê? A concentração de poderes na figura do czar. E aí, esse czar, que era absolutista, terá o apoio de quem, gente? Da Igreja Ortodoxa. Sim, lá na Rússia, com o apoio da Igreja Ortodoxa, aquela igreja vai criar justificativas para quê, gente? Para que as pessoas aceitem o poder absolutista do rei, como se fosse a teoria do direito divino, onde diz que o rei representa Deus na terra. A Igreja Ortodoxa fará a mesma coisa que a Igreja Católica. Lembrando, a Igreja Ortodoxa ela vai surgir no século XI, em 1054, quando ocorre uma separação da Igreja Católica do Ocidente e do Oriente. Um dos motivos da separação da Igreja Católica do Ocidente e do Oriente é porque os orientais só consideravam Jesus Cristo como ser o que, gente? Como ser divino. Já os ocidentais, já os católicos do Ocidente, consideravam Jesus Cristo como ser divino, o Filho, enviado de Deus, mas também como ser humano. E naquele momento, devido a essa diferença, entre outras, ocorre a cisão, ocorre uma separação entre a Igreja Católica do Ocidente e do Oriente, surgindo no Oriente o que, gente? Surgindo no Oriente a Igreja Ortodoxa. Beleza? E essa Igreja Ortodoxa lá no Oriente, lá na Rússia, irá o que, gente? Irá apoiar o poder absolutista do czar, onde esse czar concentrava os poderes. E essa igreja, a igreja ortodoxa, cria uma justificativa para que as pessoas aceitassem essa concentração de poderes na figura do czar. Beleza? Além disso, o czar tinha como base de apoio político também a nobreza, sim, a nobreza russa apoiava o czar, aquela nobreza auxiliava o czar a administrar o Império Russo. Além disso, essa nobreza russa também é responsável pela exploração dos camponeses. Para vocês terem uma ideia, até 1861 prevaleceu na Rússia o sistema de servidão. Sim, lembrando que a servidão é quando os camponeses são presos à terra. Então essa nobreza, ela sempre explorou os camponeses, aqueles trabalhadores rurais. E aí, galera, o czar também utilizava uma polícia política para eliminar os seus opositores. Essa polícia política, ela promovia a eliminação dos opositores do czar, promovia censura, reprimia todo mundo. É a Ucrânia. A Ucrânia, então, era um sistema utilizado, essa polícia, um sistema utilizado pelo czar, para quê, gente? Para reprimir todos os seus opositores. Beleza? E aí, queridos, é o seguinte, a Rússia sempre foi o quê? Um país essencialmente agrário, ok? Os russos tinham como principal atividade econômica, então, a agricultura. O sistema de servidão naquele país só foi abolido em 1861. E após isso, nós tivemos o que, gente? O início do processo de industrialização na Rússia. Entretanto, esse processo de industrialização foi realizado com o apoio do que, gente? Com o apoio do capital estrangeiro, principalmente ingleses, franceses e alemães. Beleza? E aí, por que o governo russo? Porque naquela época, no século XIX, o czar Alexandre II, ele promove o fim da servidão, gente. É o seguinte, a Rússia vai perder, o Império Russo perde um conflito contra o Império Turco-Otomano, que foi a Guerra da Crimeia. Os russos tinham interesses em territórios que pertenciam ao Império Turco-Otomano. Naquele momento, os turcos otomanos receberão apoio dos britânicos e dos franceses, que não queriam o fortalecimento do Império Russo. A França, obviamente, também vai apoiar o Império Turco-Otomano contra os russos, porque os franceses, gente, queriam se vingar. Porque lembra lá que em 1812, quando Napoleão Bonaparte invadiu a Rússia, os russos,
literalmente arrasaram os franceses. Quase 500 mil mortes, né, francesas na Rússia naquele momento. Então, a França também queria se vingar um pouquinho. Então, os franceses, né, naquele momento, os franceses apoiam os turcos otomanos para se vingarem, ok, dos russos. E aí, queridos, os russos, né, vão perder esse conflito, né? Não teve como perder esse conflito. E após perder esse conflito, o czar Alexandre II, naquele momento, ele tenta o quê? Ele tenta modernizar o seu país, ok? Ele quer desenvolver economicamente, principalmente, o Império Russo. A Rússia era um império, era grandioso, era forte, mas não era tão forte assim como, por exemplo, ingleses e franceses. Beleza? Então, naquele momento, inicia-se um processo de industrialização. Entretanto, esse processo é apoiado através do capital estrangeiro, capital de ingleses, franceses e alemães. Ah, Davi, mas por que ingleses? Por que franceses e alemães vão investir na Rússia? O que eles querem, gente? Eles querem ganhar dinheiro. Ah, mas tinham ideologias políticas diferentes. Tinham. Mas o que importa nesse momento é o quê, galerinha? É ganhar na grana, né? É acumular riquezas. Não tem como, ok? E aí, grande parte, né, daqueles camponeses que foram liberados, né, da servidão, parte deles foi para o meio urbano. Sim, eles foram para o meio urbano. Aqueles que ficaram no meio rural ficaram desprotegidos. Muitos passaram a morrer de fome, passar fome, enfim, miséria. Porque, gente, o governo russo, enfim, acabou com a servidão, mas não criou um sistema, não criou um apoio, não criou uma política de apoio a esses homens, ok? E aí, continuavam, obviamente, aqueles camponeses continuaram sendo explorados, né, pelos nobres. Aqueles camponeses que foram para o meio urbano, né, se transformaram em operários nas fábricas, né, da Rússia, e a gente, também aqueles operários eram o quê? Hiper, mega, super explorados. Trabalhavam de 12 a 16 horas por dia, todos os dias, recebiam um baixo salário, enfim, as fábricas eram insalubres, sujas e por aí vai, ok? Beleza? Com os russos promoveram nesse momento o seu processo de industrialização, surge, né, uma burguesia. A burguesia que surge na Rússia é uma burguesia bem fraca, porque, gente, aquela burguesia vai dominar o setor têxtil, entretanto, os outros setores industriais eram dominados por quem? Pelo czar. Sim, o czar vai colocar o dedinho, todos os dedos da mão, do pé, você pode escolher naquele processo, ok? Aquele processo é conduzido pelo czar. Lembrando, o czar, ele é o que, gente? Ele é um absolutista. Ele concentra todos os poderes. Ele interfere em tudo, tá? Então, sim, surge uma burguesia na Rússia nesse momento, mas uma burguesia bem fraca, tá? Naquele momento. Por quê, gente? Porque o czar metia o dedão em tudo. O czar interferia em tudo. O czar não dava liberdade. E então, até mesmo no processo de industrialização, tinha dedo do Estado absolutista russo. Beleza? Tudo bem? Os russos, né? Pra vocês terem uma ideia, né? Basicamente, como era a sociedade russa naquele momento? É uma sociedade, né, gente, estamental, dividida em estados, em ordens, ok? Infelizmente. Nós temos ali o czar e a família imperial, no alto, no topo, obviamente. E lembrando, esse czar, ele é absolutista, ele concentra todos os poderes. Abaixo, clero e nobreza. Esse clero é da igreja ortodoxa, não esqueçam isso, por favor. A nobreza vai auxiliar, né, o czar a governar, tudo bem? Os governantes, obviamente, depois os militares, que garantiam, né, gente? Que garantiam que aquele czar permanecesse no poder, ok? E, obviamente, também garantia as expansões territoriais do Império Russo. E depois a burguesia, tá? Essa burguesia, naquele momento, lembrando, não tinha tanto poder assim, ok? Essa burguesia, no início, ela vai dominar parte, né, da indústria têxtil. Entretanto, ela sempre sofreu, que, gente? Influência do czar em seus negócios. E abaixo, né? Os mais pobres são os operários, trabalhadores das fábricas, e os camponeses, trabalhadores rurais. Então, praticamente, é uma sociedade estamental, com pouca mobilidade social e bem injusta, né, gente? Totalmente injusta. Naquele momento, por exemplo, né, os camponeses, né, eles eram explorados pelos kulaks, né? Quem são esses kulaks? É a aristocracia aburguesada. Havia nobres, né, na Rússia, que também passaram a investir em indústrias. Esses nobres, obviamente, possuíam terras e tinham também indústrias. E aí, aqueles nobres, que são os kulaks, eles continuaram o que, gente? Continuaram explorando os camponeses no meio rural. E, obviamente, né, no meio urbano também exploravam os operários. Então, naquele momento, nós temos os kulaks, a aristocracia aburguesada, a aristocracia donos de terras, são nobres, que exploravam os camponeses, ok? E esses proletários, esses operários, eles surgiram o que, gente? Através do processo de industrialização. Lembrando que esse processo surge na Rússia, ok? A partir da década de 1960,
O czar promove esse processo de modernização, mas ele recebeu o quê? Ele recebeu o apoio estrangeiro. O capital estrangeiro vai investir nesse processo. Beleza? Tudo bem? Queridos, dúvidas, questionamentos, caso tenham, por favor, deixe aqui nos comentários. No mais, até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.